A gente vai falar um pouco sobre resposta em frequência. A gente vai começar a estudar isso, que foi visto anteriormente em alguns outros cursos de uma maneira mais esparsa. Nós vamos aplicar isso agora nos nossos circuitos amplificadores. Os nossos circuitos vão ser basicamente circuitos transistorizados, ou BJT ou MOSFET. Então o nosso interesse antes, a gente meramente calculava o ganho de tensão, que era a tensão de saída, né, VO, pela tensão de entrada, e a gente fazia, tinha um valor numérico, um algarismo que dizia que o ganho, sei lá, era 4 e que ele não invertia a fase ou invertia a fase. Bom, essa é uma resposta interessante, é uma resposta importante, e se vocês forem lembrar, a gente geralmente utilizava uma frequência mágica em torno de 1 kHz, 10 kHz, você pode ver nos livros, que era o sinal que nós colocávamos no gerador aqui que nós inserimos na entrada. O nosso interesse agora ele é diferente, o nosso interesse agora é não calcular só em 1 kHz, mas a gente saber se a nossa resposta vai ser uma coisa assim, né, onde aqui é frequência, e quanto que vale esse ponto onde o nosso ganho começa a cair, ou, adiantando um pouquinho, caso o nosso circuito tenha capacitores, aqui, a nossa resposta vai ser essa vermelhinha aqui, só adiantando um pouquinho. Então a gente quer saber qual que é o shape desse FL, qual que é o valor desse FL, desse FH. Quanto que nós podemos usar essa frequência? E por que a gente usa esse 1 kHz? Esse 1 kHz é um ponto onde nós temos aqui o ganho considerado máximo. Esse 1 kHz é chamado uma frequência média. Frequências inferiores elas estão aqui, frequências superiores elas estão aqui. Então 1 kHz em geral, não é sempre o caso, mas em geral você está numa região onde que você tem um ganho máximo, o máximo ganho que o seu transistor, que nós usamos em laboratório usualmente em eletrônica básica usa. Então agora o nosso ganho vai continuar sendo a saída pela entrada, só que agora nós vamos ter em função de ômega, ou de J ômega, ou de S, ou de F, depende da variável que você vai estar usando. E esse aqui então é um módulo, e igualmente importante também é a fase. Nos resumimos a estudar se ele invertia ou não invertia a fase na entrada. Então se ele invertia a fase na entrada, a saída ela era maior, conforme for o caso, podia ter um coletor comum que o ganho é praticamente igual, mas aqui eu tinha o módulo igual a 180, ou seja, invertia, e quando eu tinha a mesma fase, eu dizia que o módulo, a fase do nosso ganho era 0 graus. Então nós tínhamos esses dois valores limites, agora nós vamos ter, sei lá, outros valores aqui, outra forma de distribuição de fase ao longo da frequência para o seu amplificador. Qual que é a importância da fase, já adiantando? Muitas pessoas ignoram, muitos livros não falam muito de fase, mas se você for ver a transformada de Fourier, a fase ela está diretamente relacionada ao shape no domínio tempo da sua onda. Então a fase ela não vai dizer quanto que vamos supor que se você colocar um sinal na entrada assim, a amplitude basicamente vai dizer se o seu sinal é maior ou menor. Mas a fase ela vai te dar a distorção no tempo, no domínio tempo aqui, que nós estamos vendo isso aqui no osciloscópio, que o seu sinal de saída vai ter. O seu sinal que entrou quadrado preto saiu com esse arredondado azul. Isso que a gente diz é a resposta de fase. Então, só adiantando, quanto mais abrupta for a fase, você pode pensar um negócio chamado a resposta de fase versus frequência, ou seja, quanto mais nervosa for essa resposta aqui, que são essas transições, quanto mais rápida forem essas transições num sistema linear, maior é a distorção, no domínio tempo, maior é a distorção. Então, a fase não é um patinho feio, ela
da informação no shape do domínio tempo do seu sinal. Isso não é muito falado, faz parte de cursos mais avançados, mas essa derivada é o que a gente chama de group delay. É um nome bonito aí, um nome bonito para dizer que o tempo que leva o sinal nessa frequência, o tempo que leva o sinal para atravessar de uma ponta a outra o seu sistema, né? O seu sistema aqui, quantos nanosegundos leva o sinal para atravessar? Quem dá isso é essa derivada aqui, derivada da fase com frequência. E se você se perguntar o que isso tem a ver com distorção, você pode já imaginar o seguinte: quando você tem uma onda quadrada, um pulso digital aqui, no domínio frequência, você sabe que esse negócio tem um shape de sinc, né? Sinc de x, né? Esse shape aqui no domínio frequência. Então significa que se você tiver algumas componentes, vamos supor que essas componentes demoram mais para atravessar o seu circuito do que essas baixas frequências são mais rápidas, elas atravessam antes do seu circuito do que as vermelhas. O que vai acontecer? O que significa demorar mais ou demorar menos? Quando você estiver na outra ponta do seu circuito, quando você for somar de volta as suas ondas, você vai ter o seu pulso distorcido. Essa é mais ou menos a ideia. Então, a fase ela é importante porque ela impacta no shape da sua onda. Por incrível que pareça, o circuito mais importante que serve de célula para a gente estudar essas respostas em frequências de transistores, sejam MOSFET, sejam bipolar, é o bom e velho circuito RC. Então o circuito RC, eu tenho aqui a entrada e aqui a saída, eu já coloquei aqui a variável complexa 1 sobre CS, ou eu posso colocar 1 sobre J ômega C, as coisas são as mesmas, né? Os resultados são absolutamente os mesmos. Para eu calcular a transformada, para eu calcular a relação de transferência saída pela entrada, vai ser simplesmente o divisor de tensão, 1 sobre CS mais R. Usando S, que é mais fácil, isso aqui vai acabar dando 1 RJC ômega mais 1. Aqui eu voltei para o ômega só para ficar mais fácil a visualização. Então essa aqui, em vermelho, aqui esse negócio é a função de transferência entrada pela saída em frequência do circuito RC, que você já deve eventualmente ter visto aí algumas vezes. Bom, trata-se então, como você está vendo, de uma função complexa. Trata-se de uma função que eu tenho o J no meio do meu circuito. Lembrando que o J em eletrônica, essa variável complexa, imaginária, que é a raiz de menos 1, está dizendo simplesmente para nós que nós temos uma questão de fase. Ou seja, o J está nos dizendo que o nosso sinal tem 90 graus de defasagem no tempo. Tá bom? Então, a função complexa que aparece aqui, esse J está nos dizendo que nós temos uma função de fase, de defasagem, quadratura de 90 graus no nosso circuito. É a forma que se usa a matemática para expressar essa relação de fase que acontece aí quando eu tenho capacitor ou indutor. Então a função complexa ela é uma função mais complicada que a função real, porque ela tem um módulo e fase. Ela tem duas, você para descrever a resposta, se você quiser fazer o gráfico de uma função complexa, você tem que fazer o gráfico de módulo de fase. De novo, fase é meio, o patinho feio. Muitas vezes aí, patinho feio, o pessoal não dá muita importância, mas é fundamental para você verificar aí o que acontece no shape dos seus pulsos. Então, como é que a gente calcula o módulo? O módulo do nosso HDS, que é o nosso VO por VI aí. O módulo você sabe que é o seguinte, fazendo um parênteses aqui, se eu tenho A mais JB, eu coloco isso no plano real
imaginário, esse é o nosso real, esse é o nosso imaginário, este vermelho aqui é o nosso módulo de A mais JB, que é simplesmente, né, o quadrado, a soma dos quadrados, a raiz da soma dos quadrados da parte real e parte imaginária. E esse ângulozinho θ, o φ, o que quer que você chame, vai ser simplesmente o ângulo, arco tangente da parte imaginária sobre a parte real, ou seja, arco tangente de B sobre A. Isso está dizendo para nós que A mais JB no formato retangular ou cartesiano pode ser escrito como, né, o módulo, né, o módulo de A mais JB vezes EJθ. Só lembrando isso. Então eu consigo escrever módulo e fase ou no formato polar ou no formato retangular. Então o H de S dessa nossa expressãozinha aqui, ó, então a nossa expressão, voltando aqui, é 1 RCJ mais 1, o módulo vai ser simplesmente, módulo de 1 é 1, e o módulo da parte de baixo, do denominador, vai ser o quê? 1 ao quadrado mais RC ômega ao quadrado, ou seja, 1 mais RC ômega ao quadrado. Esse que é o nosso módulo. E a nossa fase? A nossa fase de VO por VI de S ou VO por VI de J ômega vai ser simplesmente, então a fase vai ser simplesmente a fase do numerador menos a fase do denominador, RCJ ômega mais 1. Esse menos aqui, ó, vem por quê? Porque ele está no denominador. Isso aqui você pode se lembrar da relação de Euler. 1 sobre EJθ é E na menos Jθ. Entendeu? Então, lembra que a fase, sempre pela relação de Euler, você pode usar como expressar como essa exponencial complexa. Quanto que é a fase de 1? É 0. E quanto que é a fase desse denominador? Vai ser menos arco tangente da parte imaginária, que é RC ômega sobre 1. Então isso vai ser, a relação de fase vai ser simplesmente menos arco tangente de RCW. Certo? Essa é a parte do argumento, essa é a magnitude. Tá bom? Outra forma de você visualizar isso, né, relembrando, é que você tem uma relação complexa, uma função de transferência, você tem o numerador sobre o denominador, fazendo aqui um parênteses, né? E isso aqui vai dar você pode expressar isso como aqui você tendo uma relação de zeros e aqui você tendo uma relação de polos. Então, nessa nossa expressão em particular, isso em S, né? Isso em variável complexa. Então, nessa nossa expressão aqui, não existe nenhum zero e nós temos um polo em 1 sobre... Onde que está o nosso polo? 1 mais RCS igual a 0, consequentemente o nosso S-polo é 1 sobre RCS, ou seja, menos 1 sobre RCS. Então, essa que é o gráfico de polos e zeros vai ser o quê? Parte real, parte imaginária, eu não tenho nenhum zero e eu tenho um polo em 1 sobre RCS negativo. Lembrando, né, todos os polos estão no semiplano esquerdo, que não existe realimentação, né? Os sistemas físicos aí sem realimentação, sem ganho, etc., passivos estão sempre no semiplano esquerdo, e aqui você tem um polo, você tem apenas um polo, tá bom? É isso que vai te dar a resposta do seu sistema. Então, 1 sobre RCS mais 1, como é que vai ser o gráfico desse negócio? O gráfico desse negócio vai ser o seguinte: aqui eu tenho a minha variável ômega, ou F, e aqui eu tenho o meu 1 sobre RCS. Se eu escrever 1 sobre RCS,
né? Sempre é bom dar confusão, a gente acaba fazendo os livros mesmo, a gente acaba fazendo confusão. O ômega, 1 sobre RCS é o ômega do polo. É 1 sobre, aliás, aqui não é S, né? É 1 sobre RC. Então aqui ó, eu tenho 1 sobre RC e aqui é o ômega do polo. Então, isso aqui está errado, né? A frequência do polo é 2πRC. Mas quando a gente coloca no gráfico, se a gente colocar o ômega, tem que ser 1 sobre RC. Tem que lembrar isso aqui. E isso aqui é o módulo, né, do H. Essa aqui que é a ideia. Então, esse que é o gráfico do nosso circuitinho. Nós vamos ver rapidinho, daqui a pouquinho, as regras, caso você não lembre, mais ou menos como que você faz esse negócio aqui. Então, esse circuito aqui, ele está dizendo para nós o seguinte: ele é um low pass filter, um filtro passa baixa. Por quê? Porque as nossas frequências que passam, que não são atenuadas, aqui eu já começo a ver a atenuação, ó, ele atenua nossas frequências altas e deixa passar as nossas frequências baixas. E eu escolho qual que é a frequência através do meu produto RC, que, se vocês lembram, né, é a chamada constante de tempo que a gente usava anteriormente. Percebe que tem um negócio interessante aqui, que é o seguinte: você não tem necessidade de fazer todas essas contas para chegar nessa formulinha aqui. Por quê? Porque se você tem um RC aqui, ó, você sempre pode pensar no seguinte: em DC, ou seja, quando a frequência é zero, o resistor continua sendo resistor. E o seu circuito aí, o capacitor, em DC, ele é um circuito aberto. Então, o capacitor assim, em DC, ele é um aberto. Por quê? Porque a reatância capacitiva é 1 sobre J ômega C. Quando o ômega é zero, o meu XC é infinito, ou seja, um circuito aberto. Quando eu estou com uma frequência bem alta, vamos chamar de resistência de radiofrequência, quando o ômega chega a infinito, o meu resistor ele continua sendo resistor. O resistor ele é insensível, pelo menos aqui para nós, ele é insensível à frequência. Ele continua sendo um resistor e o nosso capacitor agora, por sua vez, vira um curto. Então, em RF, se eu fizer aqui, ó, 1 sobre 2πFC, se o meu EF for para o infinito, isso aqui vai ser zero, que é um outro jeito de dizer que é um curto. Então, você percebe o que? Em DC, o meu circuito, o meu sinal só tem que passar por um resistor. Se só tem que passar por um resistor, ó, ele praticamente passa reto. Já em RF, o meu sinal passa aqui, mas enxerga um curto. Ó. Esse curto aqui do capacitor acaba sendo responsável por essa atenuação. Então essa que é mais ou menos a ideia do nosso low pass filter, o circuito mais simples possível, o circuito passa baixa. E isso tem aí, né, dependendo de física, o pessoal também chama como um circuito integrador. É um circuito integrador. O low pass filter é um circuito integrador. Isso você vê mais na resposta do domínio tempo.